A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Hoje poderia ser um episódio para tirar as crianças da sala, mas apesar dos remédios para disfunção erétil despertarem os risinhos da quinta série dentro de todos nós, o assunto é sério o suficiente para a gente se comportar por alguns minutos. Versões genéricas dos medicamentos Viagras e Cialis, entre outros, foram permitidas no mercado dos Estados Unidos usando dados potencialmente problemáticos que questionam a sua segurança e eficácia. A Food and Drug Administration, o órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, alertou as farmacêuticas que fabricam remédios genéricos em 18 de junho sobre uma empresa de pesquisa na Índia que falsificou os dados usados em estudos-chave para obter a aprovação dos seus medicamentos. A estratégia do dia de hoje é entender como funciona esse mercado de medicamentos tão específicos e, mais importante, saber se essa possível alteração também pode ter afetado aqueles remédios que são vendidos aqui no Brasil. Para você ficar por dentro de tudo, eu ainda te conto o que o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, estava fazendo, sendo inquirido, entrevistado com muito fervor por um monte de políticos americanos nesta semana. Também te falo sobre Edmundo Gonçalves, o opositor do Nicolás Maduro e favorito para vencer as eleições venezuelanas do dia 28 de julho, segundo as pesquisas. Ele diz que milhões de pessoas que saíram do país não conseguiram habilitação para votar, mesmo cumprindo todos os requisitos perante as leis venezuelanas. Eu sou Ana Carolina Zitlain, esse é o Estratégia do Dia. Se você quiser ficar por dentro de todas as notícias, é só se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações e também conferir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. O que o presidente do Federal Reserve, que decide os juros nos Estados Unidos, estava fazendo diante de vários políticos americanos nessa semana? Isso parece o comecinho de uma piada de toque-toque, agora que eu li o parágrafo em voz alta. Mas não é. O Powell, que é o líder do Banco Central de lá, precisa prestar contas ao Congresso americano em 2 ocasiões a cada ano. Esse processo, que acontece em fevereiro e depois em julho, é conhecido como Relatório Semestral de Política Monetária do Congresso. Dessa vez, em um depoimento a uma audiência no Senado americano, Powell alertou que se perderem a mão no timing para cortar as taxas de juros do país, a economia e o mercado de trabalho americanos estariam em risco. Só que, ao mesmo tempo, segundo ele, cortar as taxas cedo demais poderia atrasar ou reverter o progresso no combate contra a inflação. Essa é uma das maiores discussões nos mercados mundo afora e uma com um dos maiores potenciais para causar oscilações no dólar, nas taxas de juros e até nas ações, tanto lá de fora quanto nas brasileiras. A meta do Banco Central brasileiro, americano, é chegar perto da inflação de 2% ao ano. Por enquanto, os dados mais recentes mostram que a inflação dos Estados Unidos está em 3,3% nos últimos 12 meses, ou seja, está longe ainda dos 2%. Segundo Powell, são necessários mais dados sobre a queda da inflação para afirmar essa nova decisão sobre os juros. Por enquanto, o mercado está apostando mais ou menos 70% de chance de que o Fed possa cortar as taxas pela primeira vez somente em setembro, e não na reunião que acontece agora em julho, como era esperado anteriormente. Edmundo Gonçalves Urrutia, um dos 10 candidatos nas eleições presidenciais na Venezuela e o principal favorito para suceder Nicolás Maduro, segundo as pesquisas, questionou o Conselho Nacional Eleitoral do país por habilitar somente uma minoria dos venezuelanos no exterior para votar, mesmo que cerca de 4 milhões deles possam exercer esse direito. Para as eleições, que acontecem agora no dia próximo 28 de julho, fique atento, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, habilitou 21.323.253 cidadãos, ou seja, 1 milhão e pouquinho a mais do que nas eleições realizadas em 2018. Só que desse total, apenas 69.211 pessoas vão votar no exterior, ou seja, 0,89% de todos os eleitores da Venezuela. Isso apesar de mais de 7,7 milhões de pessoas terem saído do país nos últimos anos, segundo a Organização Internacional para as Migrações, e 4 milhões deles cumprem os requisitos para votar, de acordo com Edmundo Gonçalves. Na Colômbia, por exemplo, a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, documentou 2,8 milhões de imigrantes venezuelanos em janeiro de 2024, mas apenas 7 mil deles
foram habilitados para votar, sendo o país da região com mais inscritos. Por outro lado, embora o Equador seja o quarto país com a maior comunidade venezuelana, com cerca de 475 mil pessoas até o final de 2023, nenhum deles poderá votar. O motivo é a ruptura das relações diplomáticas desde abril passado por ordem de Nicolás Maduro. Caso você seja um ouvinte assíduo aqui do podcast que já perdura há bastante tempo, você vai lembrar que naquela época o presidente Nicolás Maduro fechou a embaixada e os consulados da Venezuela no Equador para protestar contra a entrada da polícia equatoriana na embaixada no México para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass, condenado por corrupção, e a quem o governo de André Manuel López Obrador, o AMLO, havia concedido asilo. Uma verdadeira história política da América Latina se desenrolando bem frente aos nossos olhos. Que delícia! Sobre as dúvidas no censo eleitoral e a falta de resposta do CNE da Venezuela, alguns setores denunciam a falta de garantias necessárias nas eleições que decidirão o futuro do país no próximo sexênio. São 6 anos de presidência por lá. Bom, quinta série, antes da gente seguir aqui para a nossa notícia, deixa eu te dar um breve contexto. Viagra é um nome comercial de um medicamento chamado citrato de sildenafil. Ele é usado principalmente para tratar a disfunção erétil em homens. O Viagra funciona aumentando o fluxo sanguíneo para as partes íntimas do homem. Dado aí esse contexto para você entender que não é só o Viagra, são outros medicamentos também que usam essas propriedades, vamos relembrar aqui qual que é a questão. A FDA, que é o regulador dos Estados Unidos para medicamentos, disse ter encontrado suspeitas sobre os dados utilizados por uma empresa indiana. Esses dados teriam sido fornecidos a algumas farmacêuticas americanas que teriam então baseado as suas pesquisas e também a autorização da FDA neles e que, por eles terem sido supostamente fraudados pela companhia, não seriam válidos. Reguladores europeus também alertaram a FDA sobre essa empresa, a Synapse, no ano passado, que posteriormente informou as empresas dos Estados Unidos que dependiam dela para os estudos chaves para obter a aprovação de seus medicamentos, que teriam que refazer o trabalho em outro lugar. A FDA diz que as empresas que usaram a Synapse vão ter 1 ano para enviar novos dados sobre os medicamentos. Sem essa informação, é difícil conhecer os verdadeiros resultados dos estudos e se eles são seguros. E as seguradoras podem ter motivos para decidir retroativamente não cobrir os medicamentos. Segundo Massoud Mohamed, que foi inspetor da FDA até janeiro de 2023 e tem doutorado em bioquímica, abre aspas, acho que isso levanta muitas questões sobre as implicações para os medicamentos no mercado, fecha aspas. Segundo ele, a sua maior preocupação é que os medicamentos com envolvimento da sinapse podem ter quantidades excessivas ou insuficientes do ingrediente ativo. Muita quantidade pode levar a problemas de toxicidade perigosos. Medicamentos que não têm quantidade suficiente do ingrediente ativo correm o risco de não funcionar. Só que tem um grande problema de negócios aí no meio. É porque as informações são confidenciais. A FDA não está informando pacientes médicos ou farmacêuticos quais medicamentos, entre milhares, podem ser afetados, porque a agência diz que o uso de uma empresa de pesquisa específica é informação confidencial, de acordo com esse alerta. Segundo o Michael Santoro, que é professor da Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos, que se especializa em ética empresarial e que também é coautor de um livro chamado Ética e Indústria Farmacêutica, ele diz que é meio chocante essa informação, abre aspas. Não há dúvida de que esses dados precisam estar à frente do público. Um porta-voz da agência diz que a FDA permanece vigilante e vai agir caso identifique problemas de segurança. A agência diz que até agora não notou nenhum sinal nos seus dados de efeitos colaterais de que os medicamentos apresentassem sérias preocupações de segurança. A FDA não suspendeu as vendas dos medicamentos, como os reguladores da União Europeia recomendaram aos Estados-membros, e recusou-se a dizer quantos deles foram aprovados usando uma pesquisa feita pela Synapse. Os reguladores americanos fizeram pouca divulgação pública sobre esse assunto. Não há como os pacientes saberem quais medicamentos de marca usaram a pesquisa. Mas, para os genéricos, e aqui que vem uma grande diferença, a FDA guiou os consumidores a um banco de dados obscuro, com códigos que indicam se um genérico é considerado equivalente ao medicamento de marca. Se o código de um medicamento mudou recentemente de equivalente para não equivalente, isso pode indicar que a Synapse esteve envolvida em sua aprovação nos Estados Unidos. É uma espécie de enigma aí que quem tem acesso a essa base de dados pode fazer a equivalência para ver
se um medicamento é equivalente ao genérico dele ou não. Parece meio esquisito, né? Uma maneira estranha de conferir isso. Mas é que essas mudanças raramente acontecem e geralmente a FDA notifica o público quando um medicamento deixa de ser equivalente quando um genérico deixa de ser equivalente ao medicamento original. Por exemplo, no ano passado, a FDA diz que não considerava mais um medicamento genérico para transplante de órgãos da Accord Healthcare, o mesmo que a versão de marca que ele copiou. A Tacrolimus da Accord liberava muito do medicamento de uma vez no corpo, o que poderia causar insuficiência renal ou convulsões. E para você não ter o trabalho de ter que entrar lá no site da FDA, a Bloomberg fez isso para você. Uma análise identificou uma série de medicamentos genéricos que não são mais considerados os mesmos que a marca, embora fossem no início deste ano. Entre eles estão genéricos do Viagra e do Cialis, fabricados pela farmacêutica Umedic Laboratories, que é da Índia. A Umedic é uma fabricante contratada que vende esses medicamentos para outros fabricantes embalarem e comercializarem, incluindo a Nivagen Pharmaceuticals, que fica em Sacramento, na Califórnia, além de farmácias que abastecem várias instalações de saúde, como consultórios médicos e hospitais. A Bloomberg usou bancos de dados da FDA e dos Institutos Nacionais de Saúde para identificar os medicamentos e os seus vendedores. Outros medicamentos na lista incluem genéricos do tipo redutor de colesterol Lipitor da Lupin, da Índia, e risenodrato de sódio da Aurobindo. A Lupin vendeu 25 milhões de prescrições genéricas de Lipitor nos Estados Unidos entre 2020 e a maior parte de 2023, de acordo com dados de prescrição da Symphony Health, que foram compilados pela Bloomberg. A Umedica, a Nivagen e a Lupin não responderam aos pedidos de comentários. A FDA frequentemente protege informações corporativas, incluindo em qual fábrica um medicamento é produzido, por medo de violar leis de segredo comercial. Em 2011, a organização disse ter encontrado 1.900 casos durante uma inspeção em uma instalação da Ceteris Research, onde técnicos de laboratório que supostamente realizavam certos testes não estavam no escritório na época. A agência não compartilhou aí quais medicamentos haviam sido aprovados usando os dados dessa empresa. Bom, mas e o Brasil? Devemos nos preocupar? No Brasil, o Viagra é produzido e comercializado pela empresa farmacêutica Pfizer, que é a fabricante original do medicamento. Além dela, no entanto, existem outras empresas farmacêuticas que produzem medicamentos genéricos, contendo o sildenafil, que é o princípio ativo do Viagra. Esses genéricos são equivalentes ao Viagra em termos de eficácia e segurança, mas costumam ser vendidos a um preço mais acessível. Algumas das principais empresas que produzem o sildenafil genérico no Brasil incluem a EMS, a Eurofarma e a Sandoz. Os comprimidos do sildenafil podem ser tanto produzidos no Brasil como importados. Aqui no Brasil, diversas empresas farmacêuticas possuem instalações para produção local de medicamentos, incluindo os genéricos do sildenafil. Essas empresas seguem as regulamentações e padrões de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Pfizer, que é a fabricante do Viagra, também pode ter produção local ou importar o medicamento, dependendo das suas estratégias de fabricação e distribuição. As empresas de medicamentos genéricos, como a MS, a Eurofarma e a Sandoz, geralmente produzem sildenafil no Brasil, utilizando matérias-primas que podem ser importadas ou produzidas localmente. Portanto, é comum encontrar o sildenafil tanto de produção nacional quanto importado no mercado brasileiro. Como a FDA, o órgão regulamentador lá dos Estados Unidos, não divulga quais são as farmacêuticas que utilizaram os dados dessa empresa indiana, não temos como saber quais os medicamentos foram afetados por lá, nem em nenhum outro lugar. Eu esqueci de falar lá no início, eu espero que, caso você tenha ficado confuso até chegar aqui, você tem agora a resposta de que sim, esse era o antigo Ouvindo um Podcast, ele agora mudou de nome e ele chama A Estratégia do Dia. Se você não tinha escutado nem segunda nem terça-feira, não se preocupe, você não está maluco, é realmente essa mudança aí que aconteceu. E por uma pura coincidência do destino, o Spotify, muito maroto, resolveu fazer uma alteração na sua plataforma exatamente no dia em que nós estreamos um novo nome por aqui. E é por isso que não estava dando para ler os comentários de vocês, porque eles estavam fazendo essa alteração na plataforma. E agora tá tudo diferente, tá tudo novo e você pode novamente começar a deixar o seu comentário, que eu terei muito prazer em lê-lo. Me conte então o que você achou dessa mudança de nome, agora que eu finalmente posso falar com vocês, que 2 dias em silêncio total, isso foi um desespero para mim. E faça também suas perguntas, mande sugestões de assuntos para eu falar por aqui.
E também um beijo pra avó, pro vô, pra todo mundo aí que você quiser. Tá bom? Nos vemos, ouvimos amanhã.